Hebreus 9:22. O título da palavra desta noite é Fatos Indispensáveis que todo cristão verdadeiro precisa ter. Tipo grande. Hebreus 9:22 diz assim: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, aqui está dizendo, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam, né? Se purificam, quer dizer, remissão de pecados, só se ocorre quando há derramamento de sangue. Antigamente usávamos os holocaustos. Os holocaustos era pegar o animal, sacrificar o animal, e toda vez que alguém tinha algum pecado, confessava a Deus, né? Mas principalmente levava um animal, e esse animal era sacrificado, e por meio do sangue do animal, a pessoa estava purificada. Vou trocar aqui de que está cheirando. Alô, som. Pronto. E essa visão de que algo deveria morrer, e o sangue, né, do que morreu purificava, durou até a vida de Cristo, quando o próprio Cristo ele é crucificado e morre em nosso lugar. Eu queria refletir com vocês o seguinte: domingo passado eu estava falando sobre a crucificação de Jesus, em que o momento em que uma lança, quando eles conferem se Jesus está morto, viu que Jesus estava morto, mas eles perfuraram a Jesus com uma lança, e ao perfurar Jesus saiu sangue e água. O sangue na Bíblia está escrito que é a vida, e a água é o símbolo da purificação, pelo qual nós descemos as águas, que é o batismo, e nos purificamos. Então a vida e a purificação estavam em Cristo, e essa vida e essa purificação veio sobre nós por meio da crucificação. E aqui dizendo que não há remissão se não houver derramamento de sangue. Naquela época se derramava o sangue, né? Antes de Jesus, se derramava o sangue por meio do holocausto, que era uma oferta feita a Deus por meio do animal. Porém, agora é o contrário. Jesus já é a nossa oferta a Deus. O que eu preciso fazer? Eu preciso acreditar em Cristo, viver com Cristo, seguir a Cristo, e aí sim eu estarei sendo purificado, pois eu não preciso mais sacrificar nenhum animal, porque o sangue de Cristo me redime de todos os pecados. Agora uma pergunta interessante: antes, quando alguém pecava, um animal tinha que ser morto, e agora nós não precisamos mais sacrificar animal, nós só temos que seguir a Cristo. Ficou mais fácil ou ficou mais difícil? Tira um pouco o agudo, é o primeiro botão lá em cima, o número 4. Olha o número 4, é o primeiro botão e volta um pouquinho. Ficou mais difícil, né? Por que ficou mais difícil? Porque antigamente, você pegar um animal e pegar e levar esse animal para morrer com você é fácil. Imagina, por exemplo, você comete um punhado de pecado, né? Eu vou para minha esposa hoje, pegar o carneiro, leva lá, pronto, eu estou sacrificando, estou pedindo perdão. Mata-se o carneiro para a pessoa ser purificada. Bom, se eu tiver muitos animais, significa que eu vou ter muitas ofertas que eu posso fazer, e dessa forma eu seria purificado muitas vezes. E Jesus? Com Jesus, nós temos que nos sacrificar junto com Ele, porque só vai valer o sacrifício de Jesus se eu estiver ligado a Jesus, se eu estiver junto com Ele, me sacrificando,
de vida. E que sacrifício é esse? É eu deixando de viver aquilo que eu penso que é bom, o que é prazeroso, e vivendo aquilo que Cristo me ensina. Porque quando eu vivo a palavra de Cristo, o sacrifício de Cristo me purifica. Estar ligado a Cristo é estar ligado à sua purificação. O sangue dele nos lava, nos redime e nos perdoa. Amém? Segunda palavra, o segundo fato, né? Nós estamos falando sobre fatos. Está em Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, sem fé é impossível. Se eu digo que sou cristão e pratico algo contrário à palavra de Cristo, significa que eu não estou crendo que Cristo é o melhor para mim, porque eu estou contrariando a sua recomendação. Se eu acreditasse que o que Cristo tem para mim é o melhor, eu não pecaria contra Cristo. Deu para entender? Então, esse fato de que nós precisamos crer em Cristo para que a gente tome as devidas medidas, tome as decisões baseadas na palavra dele. Sem ele, nada se pode fazer. Eu tenho que acreditar nisso. Sem ele, eu estou perdido. Eu tenho que acreditar nisso. Sem ele, não há salvação. Eu tenho que acreditar nisso. Crendo em Cristo, crendo que eu necessito dele, que ele precisa me purificar, que eu preciso viver com ele, porque ele tem o melhor caminho, eu me torno um seguidor de Cristo, um verdadeiro cristão, um verdadeiro adorador, e vivo segundo a sua palavra. Ele está em mim e eu estou ligado a ele. Amém? Então esse é um fato essencial para aqueles que querem chegar a Deus. Por quê? Para aqueles que querem chegar a Deus? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Então eu preciso estar ligado a Cristo, eu preciso seguir a Cristo, para que um dia eu possa ser salvo. Eu sou salvo pelo amor que eu demonstrar a Cristo, pelas minhas atitudes segundo a sua palavra, pelas pisaduras de Cristo eu sou sarado, andando como ele andou, vivendo como ele viveu e seguindo ele de todo o coração. Se eu assim fizer, eu chegarei a Deus, porque Jesus é o caminho. Terceiro fato, também em Hebreus, é agora só em Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui em paz com todos e santificação. Irmãos, se eu estou irado, se eu estou com raiva, eu estou em santificação? Então, se eu não tiver paz com os outros, eu não tenho santificação. E se eu não tenho santificação, olha o que acontece: não verei o Senhor. Seguir em paz, a Bíblia diz que benditos sejam os pacificadores, pois eles verão o reino dos céus. Está lá no Sermão do Monte. Os pacificadores significa que se alguém tem raiva de mim, se alguém me provoca, se alguém me faz mal, eu tenho que perdoá-lo. Quantas vezes? 70 vezes 7. E não posso deixar que isso entre no meu coração.
porque se entrar no meu coração, eu estarei irado, e estando irado, eu não estou em paz, eu não estou em santificação, e não estando em paz e em santificação, eu me distancio de Cristo. Se já não bastasse alguém nos fazer mal, ou falando, ou agindo, ou fisicamente, ou seja lá de que forma alguém pode fazer mal ao outro, este mal já é muito grande. Agora você vai perder também o seu encontro com Deus, vai se afastar de Cristo, vai deixar de comungar a santidade com Cristo, por causa de alguém que ainda está te fazendo mal. É perder duas vezes. É perder a paciência, é perder a sua purificação, a sua paz, e é perder a comunhão com Cristo. Felizes os pacificadores, pois eles verão a glória de Deus. Essa frase é muito forte, mas a gente tem que senti-la. E quando alguém te fizer mal, você deve trazer a memória, que diz a palavra do Senhor. Quero trazer a memória aquilo que me dá a esperança. Se eu trouxer essa frase à minha memória, quando alguém me fizer mal, felizes os pacificadores, pois eles verão a glória de Deus. Quando essa frase vier na sua mente, na sua cabeça, quando você estiver com raiva, você vai encontrar uma forma, você vai encontrar uma necessidade de limpar seu coração e de voltar a seu estado de santidade. Amém? Deixa o mal com aquele que o mal quer lhe fazer. Não receba o mal. Se alguém quer te fazer mal, você pode receber o mal. Se você falar assim, não aceito, não vou ficar com raiva, você pode seguir seu caminho, não vou mudar meu dia, não vou mudar o meu ânimo, não vou mudar o meu estado de espírito, só porque você, de alguma maneira, não gostou de mim ou de alguma coisa que eu faço. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Vocês respiram? Tem que respirar, tem? Então você já incomoda alguém. Porque qualquer coisa que você fizer, mesmo que você queira andar certinho, você vai incomodar alguém. Porque eles não crucificaram Cristo, que mal Cristo fez alguém? Se alguém achar, não, mas eu vou estar certinho, eu não vou provocar ninguém, não vou fazer mal a ninguém, então ninguém vai me encher o saco, ninguém vai brigar comigo, eu não vou perder a paciência com ninguém. Lembre-se, Cristo foi crucificado sem fazer mal a ninguém. Se você acha que é melhor que Cristo, então você vai conseguir. Se você acha que não vai conseguir ser tão bom como a Cristo, e eu não sou, e eu acho que ninguém aqui é, significa que nós temos que entender: eu não conseguirei viver neste mundo sem que alguém me passe raiva, sem que alguém me faça ir comigo, ou de alguma maneira me persiga, porque mesmo que eu não faça mal para ninguém, as pessoas vão buscar algum motivo para não querer o meu bem. Se você está andando, você se apaixona por vamos dizer que você é solteiro, se apaixona por uma moça, pronto, você já passou raiva no cunhado de rapaz, também estava apaixonado por ela, não é? Você fez alguma coisa errada? Não, só se apaixonou pela menina. E se ela corresponder? Bom para você, pior para os outros que ficou de fora. A gente incomoda, gente, isso é vida. Sendo assim, o melhor é a gente começar a perceber e dizer o seguinte: bom, se eles não ficaram felizes com a minha atitude, eu nada posso fazer, mas não vou deixar que isso me afete, e não vou perder a minha paz, nem a minha santidade com o Senhor. Amém? Mais um, Tiago 2, versículo 26. Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, é necessário fazer alguma coisa para Deus. É necessário fazer qualquer coisa, né? Eu entrei aqui hoje, glorificando a Deus, porque quando eu vejo esse tempo tão bonitinho, tão arrumadinho, nós sabemos, ele começou, era aqui atrás, era um ex-bar que era a igreja,
aí nós construímos a metade, aí nós expandimos, viu os banheiros que nós estamos terminando. Hoje eu tive lá vendo o resto da cerâmica que precisa para terminar aqui o banheiro. E eu glorifico a Deus. Isso é uma obra que nós fazemos para Deus. Porque muitas vezes falam assim, a obra é só você evangelizar. Tudo bem, se você tem a oportunidade, evangelize. Mas se não tem essa oportunidade de evangelizar, faça qualquer coisa. Faça qualquer coisa, mas faça para Cristo. Porque você fazendo qualquer obra, né, que seja, ou você evangelizar, convida alguém para onde você está evangelizando. Eu não dou conta. Ajuda, vem arrumar aqui o som, vem, sei lá, arruma uma cadeira, faz qualquer coisa. Mas faça uma obra para que você um dia possa dizer, Senhor, eu estive lá na casa do Senhor e eu alguma coisa fiz pelo Senhor. Se você puder fazer muito, amém. Se você puder fazer pouco, amém. Mas não deixe de fazer. Porque aquele que pode fazer e não faz, já está cometendo um pecado, porque ele não está se comprometendo com a obra de Cristo. E qual que é a obra de Cristo? Salvar os homens. Se você não participa da salvação de alguém, se você não ajuda de alguma forma na evangelização ou em algo que o Senhor tem e que está entregando na sua mão, porque aquilo que você tem que fazer, o outro não pode fazer, é seu. Nós entendemos que cada um tem um chamado, cada um tem um dom. Deus te dá um dom para alguma coisa. Se cada um tem um dom e pode usar esse dom para a obra do Senhor, significa que Deus, Ele te presenteou com algo e você foi grato a Ele para aquilo que você recebeu. Porque ninguém aprende, ninguém cresce, ninguém evolui se Deus não abençoa. Então, quanto mais nós falamos, Senhor, eu quero te engrandecer, eu quero fazer uma outra obra no seu nome, me prepara, me dê capacidade. Nós temos que honrar a Cristo em tudo. Às vezes, uma pessoa virou um professor. Pode ser que lá na sala de aula ele possa falar de Cristo, em uma hora ou outra. Ele não vai estar pregando cotidianamente, ele é um professor e nós sabemos como é que é difícil. Às vezes falar já está ofendendo alguém, como eu falei para vocês antes. Mas, se Deus te capacitou em alguma coisa, então use a sua capacidade. O professor ensina, então para ensinar na escola dominical. Um exemplo, né? Eu estou dizendo o seguinte: dê algo da sua vida para Deus, seja o que for, porque Deus nos dá tudo. É só retribuir e dizer, Senhor, obrigado, e eu te louvo fazendo a tua obra na terra. Porque um dia, irmão, tudo isso vai passar. Não haverá nada neste mundo para aqueles que já se foram. Aí nós só teremos uma coisa: as obras que nós fizemos para apresentar a Cristo no último dia. Apresente as suas obras. Quando o Senhor perguntar, eu te dei 12 talentos, o que fizeste com os dons que eu te dei? O que fizeste com o talento que eu te dei? Lembra da palavra dos talentos que Cristo mesmo contou? Aquele que multiplica, aquele que muito faz, muito lhe será dado. Amém? Então, quem muito faz, o Senhor terá a recompensa. Amém. 1 Coríntios 13, versículo 3. 1 Coríntios 13, 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Então, isso não tem como eu falar fatos indispensáveis, né? O título da pregação. Como é que eu ia falar sobre fatos indispensáveis sem falar do amor? Gente, o amor é a base do Evangelho. O amor é a base da palavra de Deus. Só de dizer que está na palavra do Senhor, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Os dois grandes mandamentos, já perguntaram para Jesus, Senhor, qual que é os mandamentos
quê? Amor. Falar para você aqui, ó, gente, não adianta ter bem, você pode distribuir. Eu falei de obras. Se você fizer essa obra, você não amar a Cristo e não amar o próximo, não vai adiantar nada. Aí é melhor nem fazer. Quem faz, tem que fazer com carinho, com coração, por amor ao próximo. Porque quem evangeliza é porque ama o próximo. Porque se eu já estou salvo, não, eu estou no caminho da salvação, porque ninguém pode dizer que está salvo, né? Se eu estou no caminho da salvação, se eu fizer pelo próximo que não está, é um ato de amor. Então, não adianta vir à igreja, não adianta sacrifício, não adianta você fazer nada pelo próximo ou por alguém, por você mesmo, se você não aprender o valor do amor. O amor é sim importar, o amor é querer bem. Sabe, nós vemos hoje em dia na televisão todo tipo de maldade. Todo tipo de maldade. Se você não vê na televisão, na internet não tem mais ainda. Só coisa ruim por aí. E isso, aos poucos, esse excesso, eu procuro não assistir. Televisão que mostra aquelas coisas só morte, assassinatos, eu nem quero ver. Sabe por quê? Porque isso vai tirando de nós a sensibilidade para o mal, para as coisas tristes. Aí quando acontece, você viu, o seu vizinho aqui está passando necessidade. Lá na televisão, todo dia eu vejo gente passando necessidade. Aí nós vamos ficando insensíveis. Já que aqueles que estão lá, eu nada posso fazer, quando alguém chegar próximo de mim e me falar, ou alguém me comentar algo que eu posso fazer, eu tenho que ser